Hoje o nosso café da manhã, todo ano nós fazemos em celebração da Páscoa, relembrando a Páscoa. E sabemos que a Páscoa, em princípio, é uma festa instituída por Deus lá no Velho Testamento para Israel. Ela teve seu início com a 10ª praga que Deus mandou sobre o Egito para que Faraó libertasse o seu povo do cativeiro. E Páscoa quer dizer passar por cima, passar por sobre. Muito bem, então, naquela ocasião, Deus disse a Moisés, e através de Moisés, que mandaria o anjo da morte para matar todos os primogênitos, entre todos os povos que houvesse ali, povos, animais, o que fosse. Mas disse a Moisés que uma forma do povo hebreu ficar livre dessa praga era que cada família matasse um cordeiro sem defeito. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais e nas soleiras das portas das casas dos israelitas. E ele determinou tudo direitinho. A casa que tiver pouca gente, um cordeiro vai ser muita coisa, porque era para eles comerem o cordeiro antes de sair. Então, juntem mais de uma família, de modo que nada se estrague. Muito bem, e o povo fez assim. O sangue daquele cordeiro, muito tempo depois, com as Escrituras já completas e o Novo Testamento, nós viemos a saber que prefigurava o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós levamos, irmãos, uma vantagem muito grande com relação aos israelitas que nunca entenderam a lei, nunca entenderam o propósito da lei. Nós levamos como igreja uma vantagem muito grande, porque nós temos as Escrituras já interpretadas no Novo Testamento. Nós temos as Escrituras do Velho Testamento já interpretadas no Novo Testamento em grande parte. E mesmo assim, a igreja também não entende. Por isso a cobrança sobre a igreja será muito maior do que sobre Israel. Como Jesus disse, a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, João Batista, quando apresentou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era sobre isso que ele estava se referindo. Era sobre o Cordeiro lá da Páscoa de Israel, que foi morto para libertar Israel, ou os hebreus, da escravidão egípcia. Assim mesmo João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que nos liberta da escravidão do pecado. Paulo, em Coríntios, diz claramente que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então não há nenhuma dúvida na interpretação do Novo Testamento acerca daquele acontecimento lá no Velho Testamento, apontando para Jesus, o Messias prometido. E nós queremos falar rapidamente para vocês, irmãos, sobre esse Messias prometido, que morreu e que ressuscitou. Hoje à noite nós vamos pregar sobre a ressurreição. E o Messias prometido, nós também temos interpretações no Novo Testamento que nos fazem ver que esse Messias prometido foi prometido lá em Gênesis, logo após a queda. Logo após a queda, Gênesis 3,15 está escrito isso. Quando Deus confrontou o homem com seu pecado e sentenciou o juízo sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem, Deus deixou claro ali: porém inimizade entre ti, serpente, e o descendente da mulher. Então observe que quem pôs essa inimizade foi Deus. Ali Deus, conforme os teólogos estudiosos determinaram, estabeleceu o que eles chamam de proto-evangelho. Então ali ficou claro que viria um Messias, porque ele disse que este descendente da mulher te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquilo ali é apontando para a derrota de Satanás na cruz do Calvário, momento em que Jesus de fato teve o calcanhar ferido, digamos assim, porque morreu na cruz do Calvário,
Mas foi o momento também em que ele gritou: está consumado. Esmagou a cabeça da serpente. E nós vemos, irmãos, desde o início, as dificuldades para que esse Messias chegasse. Então eu tenho dito aos irmãos que a revelação que nós temos das Escrituras Sagradas, ou ela vem como milagre pelo poder do Espírito Santo, ou ela vem como simples cultura religiosa que nos levará ao inferno. Então nós temos que saber disso desde o início, o proto-evangelho, quando Deus disse: porém inimizade entre ti, serpente, e o descendente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele, o descendente da mulher, te esmagará a cabeça. Então nós podemos ver, irmãos, que logo em seguida, esse Messias prometido começou a enfrentar uma oposição violentíssima para que ele nunca chegasse. Deus deixou claro que existiria descendência da serpente contra o descendente da mulher. Pois bem, os dois filhos que Adão e Eva tiveram, Caim matou Abel. E João diz que Caim era filho de Satanás. Então o primeiro descendente da serpente matou o primeiro descendente de Deus, do qual viria o Messias prometido. Ora, se morreu Caim, de onde virá agora o Messias prometido, aquele que pisaria a cabeça da serpente? Com a morte de Abel, aliás, só ficou Caim. E João diz, lá em 1 João, que ele era filho de Satanás. Muito bem, diz o relato bíblico que Deus providenciou outro descendente de Deus, para que viesse dele a linhagem do Messias. Esse descendente foi Sete. Deus deu um novo filho a Eva e Adão, e desse novo filho, Sete, veio Enos. Está escrito na Bíblia que a partir de Enos começou a se invocar o nome do Senhor, ou seja, ali iniciou a adoração ao Senhor. Enos gerou Enoque, como nós sabemos. Enoque foi trasladado, Deus o levou, não se sabe notícia desse Enoque. E é desse Enoque, através de Lameque, seu descendente, que chega Noé. Muito bem, o relato da Bíblia nos diz que a descendência de Sete, juntamente com toda a população, se corrompeu de tal maneira que Deus decidiu acabar com toda a criação. Novamente estava em risco a linhagem de onde viria o Messias prometido. Deus decidiu acabar toda a população. A linhagem de Sete também se corrompeu, a linhagem de Enos também se corrompeu. Diz Deus que era mau todo o desígnio do coração do homem. Mas diz o texto que Deus achou graça, teve graça por Noé. E resolveu salvar Noé e sua descendência. Aliás, e sua família. Então daí ficou estabelecido de novo, com toda a dificuldade que o inimigo havia criado, da corrupção generalizada, mas Deus deixou um remanescente fiel, Noé e sua família. Desse Noé, nós sabemos que tinha um filho chamado Sem, primeiro filho. E daí em diante Deus começa a afunilar um povo de onde viria o Messias prometido. Desse Sem, Deus escolheu mais na frente o semita Abraão. E disse: de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, da tua descendência. Lá em Gálatas, Paulo diz que esse tua descendência estava se referindo ao descendente da mulher, Jesus. Lá em Gálatas, Paulo esclarece isso. Muito bem. Então nós vemos que Deus de fato fez uma grande nação, Israel, deu-lhe sacerdotes, o povo se corrompeu e os sacerdotes também. Deu-lhes profetas para chamar a atenção, os profetas se corromperam e ficaram apenas poucos profetas fiéis. E Deus resolveu destruir Israel, e destruiu, mas deixou um remanescente, Judá, de onde viria a linhagem do Messias.
Judá se corrompeu também, e Deus destruiu novamente Judá, deixando, como ele mesmo diz, o remanescente fiel, de onde viria a linhagem do Messias. Da tribo de Judá veio Davi, o homem segundo o coração de Deus, que cometeu pecados como qualquer um pecador. Mas da linhagem de Davi nasceu Jesus, o Messias prometido. Muito bem, mas o inimigo nesse momento juntou todas as suas hostes demoníacas para vir se opor pessoalmente ao menino que havia nascido, e através de Herodes resolveu matar o menino. Herodes mandou matar todas as crianças para atingir Jesus, o Messias prometido ainda bebê. Mas Deus mandou que José e Maria saíssem para o Egito e aguardassem lá até Herodes morrer. Herodes morreu, Jesus voltou. Aos 30 anos, iniciando o seu ministério, vemos o atrevimento de Satanás. Isso é para a gente ter noção do perigo que é da brecha para Satanás. Vemos o atrevimento de Satanás, uma criatura chegando ao Criador para tentá-lo. Em Mateus 4, de 1 a 11, vemos a tentação de Satanás ao seu próprio Criador, Jesus, o Verbo encarnado, o Verbo que disse, haja luz, o Verbo que criou o próprio Satanás, pois veio tentá-lo pessoalmente. É por isso que vemos tantos demônios ali nos evangelhos, porque todos estavam ali para se opor a Jesus. E finalmente Jesus foi levado à cruz. Satanás sabia que na cruz ele seria derrotado. Ele tentou Jesus em todos os instantes. Jesus sofreu angústias de morte, como está escrito. Jesus chegou a gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sabia que era ali que ele esmagaria a cabeça da serpente. E assim ocorreu quando ele disse em João, segundo João, está consumado. Isso aconteceu na sexta-feira passada. Como ele mesmo disse, conforme as Escrituras, Paulo diz isso, ele morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, ao terceiro dia, domingo de manhã, hoje, Jesus ressuscitou. E embora a Igreja Católica e a cultura geral fale da Páscoa como ressurreição de Jesus, não é bem assim. Páscoa está relacionada à morte de Jesus. Foi a morte de Jesus que matou a morte. Foi na morte de Jesus que nós fomos libertos da escravidão do pecado. A ressurreição de Jesus é a garantia de que não ficaremos na morte, é a garantia de que nós ressuscitaremos com Ele. É, digamos assim, a cereja do bolo. Porque se Jesus tivesse continuado morto, como Paulo fala aos Coríntios, e é disso que nós trataremos hoje, permaneceríamos na morte. Mas Ele ressuscitou. É por isso que é dito que Ele é as primícias, ou o primogênito dentre os mortos. Ele é o mais importante, é aquele que tem a primazia dentre os mortos, é o único que já passou pela morte, ressuscitou e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós, Romanos 8:34. Então, como Ele ressuscitou e subiu, e hoje está em glória, assim Ele prometeu, como Paulo diz, segundo as Escrituras, Ele virá nos buscar. E nós ressuscitaremos todos, como Ele e com Ele, e iremos para a glória. É nesse sentido que Ele é o primogênito dentre os mortos. E hoje foi o dia, hoje foi o domingo, e foi a partir daí que o sábado sagrado para os judeus que se converteram
os próprios apóstolos, que eram judeus, sem nenhuma dificuldade de entendimento, deixaram da guarda do sábado e passaram a guardar o domingo, porque foi o dia em que o Senhor ressuscitou e o dia em que Ele apareceu a eles todas as vezes, foi no domingo. Então não houve dificuldade dos discípulos de Jesus, que eram guardadores do sábado de acordo com a lei de Moisés, não houve dificuldade deles passarem a se reunir no domingo e guardar o domingo. Por causa disso, como Jesus disse, eu sou Senhor do sábado. Sábado quer dizer descanso, tão somente isso. Sábado foi determinado como um dia da semana por questões sociais, né? Mas sábado quer dizer descanso, dia de descanso, que prefigura o descanso eterno com Deus na eternidade. Então, meus queridos, lembrando disso, tudo que aconteceu na história, de acordo com a Bíblia, para que esse Messias prometido não viesse. Tudo que aconteceu na história para que esse Messias prometido não consumasse a obra da salvação determinada por Deus desde a eternidade. Messias quer dizer Salvador, aquele que resgata quem está escravizado. Então, irmãos, quando nós sabemos dessas coisas, eu tenho chamado a atenção disso para vocês aqui na igreja. Quando nós sabemos dessas coisas, há duas modalidades da gente saber dessas coisas. Ou a gente pode saber dessas coisas pela revelação extraordinária do Espírito Santo, e isso é milagre. Conversão é milagre. Está escrito na Bíblia que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que nos ressuscita da morte do pecado. O milagre é semelhante. O milagre da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, é semelhante ao milagre da conversão de um pecador. Quando nós entendemos isso pelo Espírito, então nós somos convertidos. Quando nós entendemos isso apenas pela cultura religiosa, nós vamos para o inferno sabendo de tudo isso. Então a minha preocupação ou a minha angústia é que a gente, de fato, dê provas de que tem essa revelação do Espírito Santo, e não uma revelação religiosa que nós aprendemos com nossos pais, com a cultura, com a igreja católica, com a igreja protestante, ou seja, com quem quer que seja. Então nós precisamos saber o que foi que aconteceu para que hoje eu diga que sou salvo. Imaginar que eu posso me salvar é o cúmulo da ignorância de Deus e das suas coisas. Olha o que aconteceu ao longo da história para que essa salvação chegasse a mim. E eu achar que posso me salvar sozinho. Sabendo que o Deus que criou o mundo, revirou esse mundo inteiro, de cabeça para baixo, de perna para cima, de qualquer forma, para que eu tivesse uma salvação. E eu acho que eu posso me salvar. A tal história do livre-arbítrio. Quando a gente lembra quantas pessoas Deus moveu simplesmente para que Jesus nascesse em Belém, conforme as Escrituras. Olhem só quantos livre-arbítrios tiveram que ser manipulados, digamos assim, por Deus. O rei do mundo, César, determinou um censo mundial. Ou seja, o livre-arbítrio do mundo inteiro foi alterado para ir se registrar na sua terra. O cara podia não ir. Se ele não quisesse, ele não ia. José mesmo, se ele não quisesse, ele não iria. A mulher estava grávida já para parir, mas ele foi. Deus determinou isso. Então, irmãos, todas essas coisas, quando nós pensamos, quando eu estou estudando e vejo esses detalhes, tantos detalhes, bilhões e bilhões e bilhões de detalhes, que foram movidos pelo poder soberano de Deus para que eu fosse salvo. Aí eu entendo quando o escritor aos Hebreus diz àqueles irmãos: como escaparíamos nós se negligenciássemos a tão grande salvação?
Nós não podemos fazer pouco caso de toda a criação existir e se desenrolar e se desenvolver para que nós sejamos salvos. Não há uma estrela nesse universo de Deus que não esteja envolvida de uma forma ou de outra com a nossa existência. E diz a palavra de Deus também, Paulo aos Coríntios, que o poder da criação, o poder que disse, haja luz, haja terra, haja águas em cima e água embaixo, haja isso, haja aquilo, pois é esse mesmo poder que faz resplandecer em nossos corações o evangelho da graça salvadora de Jesus. Meu Deus do céu! Pois bem, queridos, tudo isso, toda essa revelação, existe para que nós saibamos quem é Deus, quem nós somos, qual a nossa relação com Deus, qual a nossa relação com o próximo, o que evidencia a nossa relação com Deus. Como é que eu vou viver agora que sei que sou salvo? Esse é o objetivo de todas as cartas apostólicas, nos discipular, ensinar, especialmente a carta aos Romanos, Efésios, Gálatas, nos ensinar o que foi que aconteceu, para que nós fôssemos salvos e agora, entendido esse milagre, como é que nós vamos viver, evidenciando que somos salvos. E enquanto labutamos e laboramos aqui nesse mundo, o Senhor, aquele que ressuscitou, aquele que está à direita do Pai, como advogado, intercedendo por nós, até o dia em que o Pai determinará, vá buscar a minha igreja, vá buscar os meus eleitos, vá buscar aqueles por quem você morreu na cruz e por quem você ressuscitou, para que possa agora ressuscitá-los todos. E Jesus disse, não faltará nenhum, porque todo aquele que o Pai me dá, ninguém o arrebatará da minha mão. Então esse será o dia da glória máxima aqui neste mundo, o tempo em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus Cristo, Tu és Senhor, Tu és o Messias, Tu és o amado do Pai, Tu és o nosso amado, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, estaremos contigo para o resto da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, no domingo, nós celebramos hoje a ressurreição de Jesus. Depois que ele ressuscitou, ele ainda passou cerca de 40 dias aqui na terra, com várias aparições para os seus discípulos, ainda dando algumas instruções aos seus discípulos, e depois subiu diante deles, subiu aos céus, e eles lá olhando, admirados aquilo, e o anjo lhes falou, ô varões galileus, por que vocês estão admirados olhando isso aí? Do jeito que vocês estão vendo subir, vocês o verão descer. E Jesus mesmo disse, que naquele dia ele virá com o seu séquito de anjos, sob nuvens, em glória, para buscar a sua igreja. Vamos orar, queridos. Deus bendito, louvado, engrandecido, exaltado, santificado seja o Teu nome, Senhor Deus. Ó meu Pai amado, conforme diz o escritor sagrado, estas coisas são grandiosas demais para nós, Pai. Nós de fato não temos condições humanas de entender coisas tão grandiosas, tão maravilhosas, porque nós não temos condição de adentrar as maravilhas que são prerrogativa exclusiva do Senhor. Maravilha
milagre, poder absoluto, nós não temos condição de entender, Senhor. O Senhor mesmo diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Mas o Senhor também, pela sua graça, nos dá a conhecer até o limite da nossa capacidade, e assim nós sabemos quão grandioso és Tu, sabemos quão amoroso és Tu, sabemos quão justo és Tu, Pai querido, para aplicar a sua justiça e o seu juízo na medida exata do que é justo, a fim de nos justificar também, ou nos declarar justos pela justiça do próprio Deus, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para buscar os eleitos do Pai, e a si mesmo se entregou para, morrendo em uma cruz, livrar-nos da maldição da lei, conforme determinado nas Escrituras. E este Cordeiro, pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou ao terceiro dia, para garantir que nós também ressuscitaremos no dia em que Ele nos chamar, como aconteceu com Lázaro em uma demonstração ainda terrena. Naquele dia o Senhor chamará, e o mar dará os seus mortos, e os abismos darão os seus mortos, e a terra dará seus mortos, e todos haverão de olhar para o Senhor, extasiados, maravilhados, e bradarão: Tu és o Senhor. Que coisa maravilhosa, meu Deus! E a partir de então estaremos com o Senhor na eternidade, na glória do Pai. Por isso nós oramos agradecidos, sabendo que todas essas coisas acontecem sem que tenhamos nenhum mérito, mas todas elas estão baseadas no merecimento do único que é justo, do único que é digno, do único que é santo, a quem pertence todo o poder, a honra e a glória, o Cordeiro que foi morto para nos salvar e ressuscitou para que ressuscitemos, Jesus, o amado do Pai. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, agora nós vamos tomar o nosso café. Hoje não teremos escola dominical, só o café, e à noite estaremos aqui para o culto e nós pregaremos sobre a ressurreição de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Amém.